Gente, bom sábado para vocês de novo. Que bom que vocês estão aqui, viu? Muito feliz de vocês terem vindo. Sempre que eu vou pregar, eu fico pensando em vocês. Claro que eu fico pensando em vocês, porque a mensagem vai vir para vocês. E vai vir para mim também. Então eu penso em cada um de vocês, sabe? Eu penso assim, que mensagem que eu posso levar para a Daiane? Que mensagem que eu posso levar para o irmão Antônio? Para as pessoas que vão vir com ele? Né, para o Juninho? Que mensagem que eu vou levar para a Nice? Eu fico pensando muito em vocês. Né? E o Espírito Santo ilumina, para que a mensagem venha para cada um de nós. Então, que o Espírito Santo possa, neste momento, estar aqui, nos auxiliando, nos iluminando, para que Deus fale conosco hoje. Amém? Queria agradecer o Yuri, que veio aqui. O Yuri é um grande amigo, e era para ter vindo já um pouco mais cedo, né? A Vitória já tinha convidado ele, mas a vida, às vezes, dá alguns imprevistos, mas hoje ele conseguiu estar aqui. Muito obrigado pela mensagem. Veio também com a esposa, a Bianca, que é professora, é ex-professora do meu filho. Até ontem era professora do meu filho, hoje é ex-professora. Né? Mas veio também aqui a Adriele e o Mauri. Mauri, esses dias pregou para a gente aqui no domingo, e ele não sabe mais, em breve ele vai pregar de novo aqui para a gente, tá bom? Daqui a pouco ele vai ficar sabendo. Então, muito obrigado. Né? E parabéns, porque você tomou a decisão certa de estar na casa de Deus hoje. E glória a Deus por isso. Deixa eu pegar aqui o aparelhinho. Pedir para o João colocar o slide para a gente. Muito bem. Irmãos, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui são adventistas desde que nasceram? Vocês podem levantar a mão? Olha só, temos metade da igreja. Metade da igreja. Que bênção, né? Nós temos que agradecer muito, eu também sou, né? Nós temos que agradecer muito aos nossos pais por terem ensinado a nós o caminho certo. É o caminho de Deus. E mais do que isso, né? Como foi bom que um dia a palavra de Deus chegou até a nossa família. Não sei se vocês sabem a história da família de vocês. Eu sei a história de como a palavra de Deus chegou até a minha família. E é muito bom. É muito bom que um dia chegou até nós. Né? E com a bênção de Deus, um dia nós vamos levar também, nós já estamos levando a palavra de Deus para outras famílias. E quem sabe, nós podemos ajudar a mais crianças a nascerem já nos caminhos do Senhor, né? Pela mensagem que nós vamos levar para as pessoas. Muito bom, muito bom. E eu estava pensando nisso esses dias, porque eu nasci na igreja, né? Eu sempre aprendi os caminhos do Senhor do jeito certo, conforme a palavra de Deus. Eu comecei a pensar assim, como eu tenho um privilégio disso ter acontecido comigo. Como vocês também têm esse privilégio, vocês que levantaram a mão, de ter nascido já conhecendo o caminho de Deus, né? Mas mesmo você que não nasceu, a outra metade da igreja, você teve um encontro com Deus em algum momento. Deus te encontrou em algum momento e transformou sua vida. E é por isso que você está aqui. E eu acompanhei vocês. Né? Já faz 32 anos que eu estou aqui na igreja, e muitos de vocês que vieram depois disso, eu acompanhei a história de vocês. Como Deus mudou a sua vida, como transformou a sua vida, tudo o que aconteceu na vida de vocês, isso é maravilhoso. Como nós somos privilegiados, não é verdade? De estar aqui na casa de Deus, no dia do Senhor. Só que uma vez eu estava pensando, né, algum tempo atrás, sabe, eu tenho amigos que eu gosto muito, eu tenho amigos que eu amo muito e que não estão aqui. Vocês têm também? Amigos que vocês amam que não estão aqui? E eu estava pensando assim, Senhor, por que eu tive essa oportunidade e ele não teve? Por que eu tive a oportunidade desde o começo, desde pequeno, conhecer os teus caminhos e o meu amigo não teve? Parece que é tão mais difícil agora, Senhor. Eu converso com ele, eu convido ele para vir na igreja, eu falo do Senhor para ele, mas ele aprendeu de jeito diferente. Ele aprendeu coisas diferentes. E parece que não é tão fácil assim mostrar que o Senhor é bom para ele. Né? Já pararam para pensar nisso? Não sei se vocês já questionaram a Deus, né, com essa mesma pergunta que eu fiz. Por que o Senhor deu uma oportunidade para mim e para o meu amigo parece que não foi essa mesma oportunidade? E eu me perguntei isso algumas vezes. Né? Mas a mensagem de hoje vai falar um pouquinho dos encontros que Deus tem conosco. Você lembra quando Deus te encontrou? Você lembra? Às vezes aqui na igreja nós fazemos aqui um podcast. Vocês lembram do podcast que a gente faz aqui? Podcast Start. Alguns de vocês já participaram. E esse podcast que nós fazemos é para falar quando foi o start na sua vida. Quando você percebeu que Deus estava falando com você. Né? E Deus te encontrou. Deus te encontrou ou no seu nascimento,
ou depois. Mas o fato é que se você está aqui, é porque Deus te encontrou e te trouxe para cá. Amém? Mas se nós refletirmos na Bíblia, se nós pensarmos na palavra de Deus, nós vamos perceber que Deus dá oportunidade para todos. A mesma oportunidade que eu tive nascendo na igreja, o meu amigo que não nasceu na igreja, ele tem também. Deus dá a oportunidade para todos de conhecer Ele. Para todos. Para algumas pessoas, que são vocês que estão aqui, Deus deu a oportunidade de vocês conhecerem Ele pela palavra de Deus. Para outras pessoas, Deus dá a oportunidade de conhecer pela natureza. Quando o ser humano contempla a natureza de Deus, ele conhece a Deus também. E para algumas pessoas, Deus deu o privilégio delas conhecerem a Deus através de Jesus Cristo. Lembra Paulo? Quando ele estava andando naquele caminho, Jesus apareceu para ele. Deus deu uma grande oportunidade ali para ele conhecer a Deus através de Jesus. Uma grande oportunidade. Mas, nos dias de Jesus, havia algumas pessoas que eram conhecidos como fariseus. Eram pessoas que conheciam muito bem a palavra de Deus. Eles estudavam a palavra de Deus, eles ensinavam a palavra de Deus, e eles tentavam fazer o melhor de acordo com a palavra de Deus. Mas, quando Jesus veio e teve um encontro com eles, Jesus teve ou não teve encontro com eles? Teve um encontro com eles. E Jesus começou a ensinar algumas coisas que parecia que eram diferentes daquilo que eles tinham estudado. Só pareciam, mas era a mesma coisa. Vocês sabiam que Jesus não ensinou nada que já não estava na Bíblia? Só que eles tinham entendido de um jeito errado. E Jesus começou a ensinar para eles. E muitos desses fariseus não gostaram dos ensinamentos de Jesus. Eles rejeitaram os ensinamentos de Jesus. Muitos deles não enxergavam ali que era o Messias, enxergavam ali que era um homem de Nazaré. E vocês sabem o que eles falaram? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Eles julgavam Jesus pelo lugar de onde ele tinha vindo. Eles julgavam Jesus porque ele era filho de José. Julgavam Jesus porque ele era pobre, porque ele era um carpinteiro, porque ele tinha nascido num coxo de animais. Era isso que eles viam, eles não viam o Messias. Jesus deu oportunidade para os fariseus de conhecer ele. Muitos rejeitaram. Mas a Bíblia nos diz a história de um desses fariseus, que ele pediu um encontro com Jesus, um encontro especial com Jesus. O nome dele era Nicodemos. Então Nicodemos pediu para se encontrar com Jesus. Ele queria aprender um pouquinho mais ali sobre Jesus, queria conversar com Jesus. E no meio dessas conversas ali que Jesus estava tendo com Nicodemos, Jesus disse um dos versos mais conhecidos da Bíblia, que está aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que verdade maravilhosa que Nicodemos pôde entender ali. Esse privilégio, irmãos, todos os fariseus tiveram. Não foi só Nicodemos. Todos os fariseus tiveram essa oportunidade de falar com Jesus se eles quisessem. Mas somente Nicodemos aceitou. Somente Nicodemos procurou Jesus. Vocês percebem que a oportunidade foi igual? Mas a forma com que Nicodemos encarou essa oportunidade foi diferente dos outros? Temos outros exemplos aqui. Jesus também, ele encontrou com um jovem que ele era muito rico. Muito, muito rico. Em algum momento ali no meio da conversa, Jesus falou para ele assim, se você quer me seguir mesmo, faz o seguinte, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e depois me segue, me segue. E ele foi embora triste porque ele era muito rico. Ele desperdiçou ali aquela oportunidade, daquele encontro que ele estava tendo com Jesus, para seguir a Jesus. Só que a Bíblia nos conta a história de outro homem rico, pecador, fazia coisas erradas. Mas quando ele viu Jesus aparecer ali, passar no meio do caminho, ele falou assim, eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu já ouvi falar sobre Jesus e eu quero ver Jesus. E quando Jesus estava passando ali na frente dele, infelizmente ele era muito pequenininho e tinham muitas pessoas grandes na frente dele.
Ele não conseguia ver Jesus. Sabe o que ele fez? Ele deu um jeito. Ele correu e subiu numa árvore, porque ele queria ver Jesus. Imagina só, aquele homem rico. Vocês já viram pessoas ricas subir em árvore? É meio difícil, né? Parece que não combina muito. Parece que não combina muito. Agora imagina uma pessoa rica correndo e subindo numa árvore para poder ver um homem. Como era o nome dessa pessoa? Zaqueu. E ele queria ver Jesus. Ele era muito, muito rico. E quando Jesus chamou assim, Zaqueu, desce, que hoje eu vou na sua casa. Zaqueu era muito rico. E Jesus nem precisou falar para ele vender o que ele tinha e dar para os pobres. Ele mesmo falou, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Pergunto para vocês, quem teve mais oportunidade, Zaqueu ou o jovem rico? Foi a mesma oportunidade. Foi o mesmo encontro. Na verdade, Zaqueu teve até dificuldade para encontrar com Jesus. Mas foi a mesma oportunidade. Os dois tiveram a mesma oportunidade, mas responderam de formas diferentes. A Bíblia também nos diz a história, agora lá no Antigo Testamento, de quando o povo de Israel estava saindo do Egito, a história que a Andrea contou. Enfim, quando chegaram no destino final, eles se depararam numa cidade que se chamava... Como? Jericó. Era uma cidade muito forte, que tinha muros muito fortes. Muito fortes. E aí, ali o povo de Israel mandou algumas pessoas para verem como era a cidade. E tinha muitas pessoas morando lá. Mas, dentre aquelas pessoas que estavam naquela cidade, existia uma mulher que se chamava Raabe. E ela era uma prostituta. Uma prostituta. E ela tinha ouvido falar do povo de Deus. E ela tinha ouvido falar de Deus. E quando Josué, Caleb, as pessoas lá, os espias, chegaram até aquela cidade, todos também tinham ouvido falar de Deus. Tinham ou não tinham? Eles tinham. Eles estavam com medo de Deus, porque sabiam que Deus tinha derrotado o Egito. Todos tiveram a mesma oportunidade. Mas quem aproveitou aquela oportunidade foi Raabe. E olha só que interessante. Raabe era uma prostituta. E ela teve o privilégio de se encontrar com Deus. Teve o privilégio de ser transformada pelo sangue de Jesus. E olha só, e quando Jesus nasceu aqui como um menino, ele nasceu da descendência de Raabe, que era uma prostituta. Olha só a transformação que Jesus faz na vida das pessoas que decidem aceitar o convite para se encontrar com ele. Mais um exemplo aqui antes de nós seguirmos para vocês entenderem que a oportunidade é igual para todos. Nos dias que Jesus estava aqui, ele pregou em vários lugares. Vários lugares Jesus pregou. E certa vez ele estava falando também ali com os fariseus. E os fariseus não estavam aceitando aquilo que Jesus dizia. E olha só o que Jesus disse para eles. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Olha só que interessante. Há muito tempo atrás, Jesus tinha chamado um profeta que se chamava Jonas. E falou assim, Jonas, vai lá e prega em Nínive. Aí Jonas olhou para Deus e falou assim, tem certeza? Tem certeza que o senhor quer que eu pregue em Nínive? Senhor, Nínive é a capital da Síria. É um país que é terrível. Eles destroem tudo que eles vêem pela frente. Eles invadem outros países, eles matam pessoas, destroem tudo. E as pessoas de Nínive são as piores. São imorais. São pecadoras. Senhor, tem certeza que é para eu pregar em Nínive? Deus falou, Jonas, vai pregar em Nínive. Depois de algumas coisas que aconteceram ali, Jonas chegou em Nínive e foi pregar. E quando Jonas pregou em Nínive, vocês sabem o que aconteceu? Sabem? Nínive se converteu. Nínive toda se converteu.
O rei de Nínive se converteu. Aquelas pessoas terríveis e pecadoras se converteram, se arrependeram dos seus pecados. E Jonas ficou muito feliz com isso, não foi? Não, mas Jonas era profeta. O profeta prega. O profeta prega para as pessoas conhecerem a Deus. Só que Jonas, meus irmãos, olha só que estranho. Ele ficou bravo e começou a xingar Deus. Jonas chegou para Deus e disse assim: tá vendo? É por isso que eu não queria ir lá em Nínive. Eu sabia que o Senhor é bom. Eu sabia que o Senhor é amoroso, é misericordioso. E o Senhor podia perdoar essas pessoas. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Por isso que eu não queria ir. Olha só. Imagina só, um profeta falar isso. Mas foi isso que Jonas fez. Muitas vezes, irmãos, nós somos do reino de Deus. Quem aqui é do reino de Deus? Levanta a mão. Nós somos do reino de Deus. E muitas vezes, nós achamos que nós somos exclusivos. Nós achamos que nós somos melhores que as outras pessoas. Nós olhamos para lugares que nós julgamos ser iguais a Nínive. Muitas vezes nós julgamos igual a Jonas, onde ele olhou Nínive e achou que aquelas pessoas eram indignas de conhecer a Deus. Eram indignas de receber a mensagem de Deus. Mas todas elas aceitaram o chamado. Por outro lado, quando Jesus estava aqui, pregando para os pastores da época, os fariseus, as pessoas que conheciam a palavra, que liam a palavra, que ensinavam a palavra, elas rejeitaram os ensinos de Jesus. Aqueles que eram do reino rejeitaram Jesus, e aqueles que eram pecadores aceitaram a Jesus. E é por isso que Jesus disse isso. No dia do juízo, Nínive vai se levantar e vai condenar essa geração. Porque eu sou muito maior que Jonas, e vocês não aceitaram, e eles aceitaram. Isso me fez lembrar também uma outra história que Jesus contou, uma parábola, que tinham dois irmãos. Dois irmãos. Eu imagino os dois mais ou menos da mesma idade. Um desses irmãos fazia tudo para ajudar o pai. Ele trabalhava ali na seara do pai, ele ajudava o pai em tudo, né? Era um bom filho, era um ótimo filho. E o outro irmão, ele desprezou o pai. Ele falou assim: pai, eu quero ir embora. Não quero mais ficar aqui, quero ir embora. E me dá o dinheiro aí, que eu quero ir embora com dinheiro, não quero ir embora sem dinheiro. E aí esse filho foi embora, pegou aquele dinheiro do pai, gastou todo aquele dinheiro com todo tipo de coisa. Ele pecou usando aquele dinheiro. Pecou. Fez muitas coisas que não deveriam ter sido feitas. Até que um momento ele começou a perceber que aquilo não preenchia ele. E ele começou a perceber que o dinheiro estava acabando. E ele resolveu voltar para a casa do pai. Quando ele chegou na casa do pai, o pai recebeu ele de braços abertos. Recebeu ele de braços abertos. E o outro irmão que estava lá, que sempre estava junto com o pai, fazendo tudo que o pai pedia, ele ficou bravo. Ele falou assim: pai, eu estou aqui do seu lado todo dia. Agora meu irmão rebelde saiu, foi embora, gastou todo o dinheiro, ele voltou, o senhor fez uma festa para ele. O senhor está aqui comemorando que ele voltou. Não é assim. Não é assim. E muitas vezes, que é o mesmo exemplo aqui de Jonas, nós fazemos isso também. Nós nos achamos melhores, nós nos achamos mais importantes, nós nos achamos mais santos que as outras pessoas. Mas o fato é que Deus dá oportunidade para todos. Nosso Deus é um Deus de oportunidades, Ele dá oportunidades para todos. Olhem bem, irmãos, onde o Espírito Santo pode chegar, a graça de Deus também chega. Vocês sabem que o Espírito Santo chega em todos os lugares, né? Vocês sabem que se tem alguma pessoa que vocês amam neste momento que não está aqui, que ela está pecando em algum outro lugar, você sabe que o Espírito Santo pode chegar lá também? Se o Espírito Santo chega, a graça de Deus também chega. E ela pode transformar a vida dessa pessoa. E se você também que está aqui, que talvez acha que você está muito longe de Deus, o Espírito Santo chegou até você hoje. E a graça de Deus chega até você. E ela pode transformar a sua vida, assim como ela fez com as pessoas que moravam em Nínive. Outro ponto importante que eu queria falar com vocês, meus irmãos, é que o seu passado não importa. Deixa eu tirar essa água, porque o João está tirando foto. Eu fico tímido que você fica com a água na mão. O seu passado não importa.
Não importa. Sabe? Eu sei que você errou. Eu sei que você fez muita coisa feia. Eu sei que tem muita coisa feia que você fez que ninguém viu. E eu sei que tem muita coisa feia que você fez que viram também. Isso aconteceu porque você é um pecador. Você é um pecador. Você vai continuar pecando. Pode ser que você tenha pecado hoje antes de vir para a igreja. E na verdade, posso te falar, você pecou mesmo. Você é um pecador. Embora o pecado não possa fazer parte do nosso dia a dia, sabe? Você não pode escolher pecar. Você não pode ficar assim, eu quero pecar e vou continuar no pecado. Não. Mas você é um pecador. E você peca o tempo todo. Mas eu queria falar para vocês que o seu passado não importa. Não importa. Sabe tudo aquilo que você fez? Pode ter sido agora, antes de entrar na igreja. Não importa. Não importa. Tudo que você fez, por mais grave que seja, seu Espírito Santo chega até você, a graça de Deus também chega. Amém? Vamos ler esse verso aqui. Está em 2 Coríntios 5,17. Um verso que também é conhecido. Vou só agora tomar minha água. Esse verso diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É uma nova criatura, é outra pessoa. Sabe aquela pessoa que pecou lá atrás? Não existe mais. Não existe mais. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Novas. Toda vez que você pede perdão para Deus, tudo aquilo que você fez já não existe mais. Não existe mais. Tem uma passagem que eu gosto muito, nós vamos ler também. Está lá em Isaías 53, verso 5, que diz assim: Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse verso é do Antigo Testamento, mas já estava dizendo que um dia Jesus iria vir, ia morrer por você, pelo seu pecado. E o sangue de Jesus iria trazer paz para você. Paz, porque agora você foi sarado dos seus pecados. E eu pergunto para você hoje, será que hoje você está sofrendo por causa de algum pecado que você cometeu? Isso está amargurando a sua vida? Está fazendo você se sentir triste? Indigno? Você, como pessoa, realmente é indigno. Mas pelo sangue de Jesus você é digno de receber tudo aquilo que está preparado para você. Amém? Mas se você ainda assim não está se sentindo bem, está sentindo o peso do pecado, eu já senti muitas vezes, irmãos, o peso do pecado. Se você está sentindo neste momento o peso do pecado, eu queria te ajudar. Eu posso te ajudar? Posso te ajudar? Se nesse momento você está sentindo o peso do pecado, ou se algum outro dia da sua vida, da sua semana, você sentiu o peso do pecado, de maneira que você se sinta indigno, que você não tenha nem vontade de falar com Deus porque você tem vergonha do seu pecado, eu vou te ensinar um jeito de resolver esse problema em 10 segundos. Olha só, é uma dica de ouro. Quer ver como que a gente vai resolver? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, neste momento, Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos que o sangue de Jesus vale muito mais do que o nosso pecado. Não existe pecado, não existe tamanho de pecado que não possa ser perdoado pelo sangue de Jesus. Neste momento, Senhor, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Se você acreditou nessas palavras, nessa oração, a Bíblia diz que os seus pecados estão perdoados. Amém. Tudo aquilo que você fez de errado, mesmo o que você fez hoje. Se agora você estava fazendo uma coisa de errado enquanto eu estava falando, meu irmão e minha irmã, você está perdoado, em nome de Jesus. O sangue de Jesus é suficiente para você. É suficiente. Não importa o que você tenha feito. Não importa o que você fez. O que importa é a quem você pertence. Aquele filho, ele foi tão longe no pecado, fez muitas coisas erradas, mas quando ele se lembrou
de quem ele pertencia. Quando ele se lembrou do pai dele, ele voltou correndo e o pai recebeu de braços abertos. Não importa. O pai não perguntou o que ele tinha feito. Ele viu que o filho chegou mais magro, sujo, abatido, mas o pai não perguntou o que o filho tinha feito. Ele só abraçou o filho. Vem para casa, vamos fazer uma festa. Olha só. Não importa o que você fez. O que importa é a quem você pertence. Uma coisa interessante também, que quando nós falamos o que passou não importa, quem você é não importa, nós pensamos em pecado, não é isso? Pensamos nas pessoas pecadoras. Deixa eu perguntar para vocês, fugindo um pouquinho agora do assunto, mas já que a gente volta. Quem aqui já assistiu The Chosen? Quem já assistiu? Levanta a mão. Gostaram? Muito bom, né? Até o momento, hoje é dia 7 de dezembro de 2024. Até o momento eu posso indicar para vocês, é muito bom. Assistam que vai ser enriquecedor para a vida espiritual de vocês. Não sei como vai ser daqui para frente, tá? Mas até o momento, assistam que vai ser muito bom para vocês. Mas na segunda temporada ali do The Chosen, eles mostram uma coisa ali que eu achei muito interessante, que até virou uma trend nas redes sociais. Trend é uma coisa que as pessoas repetem, que as pessoas fazem muito. E é uma cena em que Jesus encontrou Simão, um dos discípulos. Mas não era Simão Pedro, era o Simão Zelote. Os zelotes eram pessoas que eram rebeldes contra o poder de Roma. Então eram judeus que eles se preparavam fisicamente, mentalmente, faziam estratégias para eles fazerem um golpe contra Roma, fazerem um ataque contra Roma. Esses eram os zelotes. E um desses, que se chamava Simão, foi chamado por Jesus para fazer parte dos discípulos. E Simão ficou animado ali. Estou falando agora pela série, tá bom? Não pelo que está na Bíblia. E ali quando Jesus encontra com Simão, Simão vai até Jesus, ele era bem forte assim na série. Fala, Jesus, eu estou aqui. Eu esperei minha vida toda, me preparei minha vida toda para estar aqui, Senhor. E agora eu estou aqui, disposto a fazer tudo o que o Senhor pedir. Tudo, eu estou preparado para isso. E aí Jesus olha para ele está com uma faca bem grande assim na cintura. E aí Jesus fala para ele, deixa eu ver sua faca. Aí Jesus pega aquela faca, olha assim, e é uma faca muito bonita. É uma adaga que ele está na mão. Jesus olha aquela faca assim, olha, impressionante. Impressionante essa faca. Impressionante mesmo. E Jesus pega e joga aquela faca no lago. E aí Simão olha sem entender o que está acontecendo e fala, mas e agora? Sem essa faca eu não sou nada. Eu treinei com essa faca, eu me preparei com essa faca. E aí Jesus fala assim para ele, Simão, eu já tenho tudo que eu preciso. O que eu quero é você. Você. Muitas vezes, vocês sabiam que eu já fui parecido com Simão? Talvez alguns de vocês também. Sabe quando você está preparado para alguma coisa? Quando você estuda a Bíblia, quando você talvez prepara um programa bonito, igual é o Acesso, ou quando você vai fazer um trabalho lá na praça, no centro da cidade, você está preparado para aquilo e você fala assim, Senhor, eu sou muito bom. Obrigado porque eu sou bom e eu estou aqui, Senhor, para usar tudo que eu sei fazer de bom para o Senhor. Às vezes, Jesus precisa falar para a gente assim, olha, esquece o seu passado. Eu sei que você é bom, você se preparou para isso, você treinou para isso, mas eu já tenho tudo que eu preciso. Agora eu estou chamando você. Eu não estou chamando você pelo que você sabe fazer. Eu estou te chamando porque eu quero você comigo. Eu quero você comigo. E aí, irmãos, certa vez os discípulos, eles viram Jesus sair um pouquinho para orar. E eles ficaram orando, olhando para Jesus, que Jesus estava demorando ali na oração. E quando Jesus voltou, eles olharam para Jesus e disseram assim, Jesus, você pode nos ensinar a orar? E Jesus falou para eles assim, claro, vou ensinar vocês a orar. E no meio da oração que Jesus ensinou para eles, tinha essa frase aqui, ó, perdoa-nos as nossas dívidas. Ou, em outras versões, perdoai as nossas ofensas. Olha que interessante. Jesus, ele não estava ensinando essa oração para pecadores. Vocês entendem? Ele não estava ensinando essa oração para as pessoas de Nínive. Ele não estava ensinando essa oração para as pessoas que viviam em prostíbulos, para pessoas que viviam no bar.
Ele estava ensinando essa oração para as pessoas que já estavam no reino. Perdoa as nossas dívidas. Sabe o que isso significa? Que mesmo estando no reino de Deus, você vai ter dívidas com Deus. Mesmo estando no reino de Deus, você vai ofender a Deus muitas vezes. Mas Jesus falou que nós podemos orar pedindo perdão pelas nossas ofensas, perdão pelas nossas dívidas. Então lembre-se disso. Mesmo estando no reino de Deus, você vai ofender a Deus algumas vezes. Mas Deus aceita o seu perdão, aceita as desculpas. Amém? Só que um ponto interessante, meus irmãos, é que muitas vezes, qual foi a diferença dos encontros que Jesus teve? Eu mostrei para vocês que ele se encontrou com o mesmo tipo de pessoa. Ele encontrou com pessoas ricas, ele encontrou com pessoas pecadoras, né? Encontrou com vários tipos de pessoas. Mas qual foi a diferença entre eles? O orgulho. E é por isso que eu digo para vocês hoje, não deixe que o orgulho te impeça de depender de Deus. Sabe, igual eu disse para vocês, enquanto muitos fariseus olhavam para Jesus e enxergavam um pobre, um carpinteiro, alguém de Nazaré, isso alimentava o orgulho deles e não deixava eles aceitar a mensagem de Deus. Mas Nicodemos não teve esse orgulho e aceitou ali conversar com Jesus. E a Bíblia nos diz que naquele momento em que Jesus morreu, Nicodemos estava ali ao pé da cruz, junto com José de Arimateia, e eles tiraram o corpo de Jesus da cruz e sepultaram Jesus. Ele não teve orgulho. Vocês sabem que muitas vezes o que te afasta de Deus não é o pecado, é o orgulho. É o orgulho. Não deixe que o orgulho te impeça de depender de Deus. Por fim, quero falar uma coisa importante para vocês. O grande dia está chegando. Hebreus 10, verso 37 diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Não tardará. O dia está chegando, irmãos. O dia está muito perto. Está muito perto. Se vocês não conseguem perceber, olhem um pouquinho para as coisas. Olhem para as coisas que estão acontecendo no mundo. Olhe para o sentimento que as pessoas vivem aí. Olha como o amor se esfriou no mundo. O grande dia da volta de Jesus está chegando. Está chegando. E eu queria dar um último conselho para vocês. Não deixe que um tapete vermelho te impeça de andar em ruas de ouro. O diabo, muitas vezes, irmãos, vai estender um tapete vermelho na sua vida, para que você ande nesse tapete vermelho. Ele vai jogar flores ali nesse tapete, vai jogar rosas, vai te agradar. E muitas vezes você vai sentir vontade de andar nesse tapete vermelho. Vai ser muito atraente para você. Mas, por favor, meu irmão e minha irmã, não deixe que um tapete vermelho te impeça de andar em ruas de ouro. Eu lembro que certa vez, eu estava numa festa de aniversário de um dos meus amigos. E a festa era na casa dos pais dele. Eu era novo, bem mais novo que hoje, eu tinha aí uns 16 anos, metade da minha idade. E aí, eu comecei a conversar ali com o pai do meu amigo. E ele falou para mim assim, eu vejo que você não está bebendo aqui, que você é um pouco diferente, você é crente? Aí eu falei para ele, eu sou adventista. Ele falou, rapaz, eu admiro muito os crentes. Eu admiro muito. Muito mesmo. Você sabe que eu tenho vontade de ser crente? Eu tenho muita vontade porque eu vejo a alegria que vocês têm, eu vejo como vocês são diferentes, a família é unida, né? Eu tenho muita vontade de ser crente. Mas só tem uma coisa, que não dá para eu ser crente. Porque eu gosto de tomar uma cervejinha e eu não vou parar. Ele falou para mim. Eu tinha 16 anos, irmãos, mas aquilo me doeu tanto no meu coração, sabia? Porque isso acontece muito mais do que nós imaginamos. Muitas vezes as pessoas se convencem de que Jesus é a salvação, se convencem que precisam se arrepender dos seus pecados. As pessoas entendem que Jesus é o acesso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas muitas vezes as pessoas deixam de sonhar com as ruas de ouro porque elas estão andando num tapete vermelho que o diabo estende para elas. E eu citei esse exemplo desse pai do meu amigo, mas tem tantos outros. Eu fico imaginando qual é o arrependimento que uma pessoa vai ter se no dia que Jesus voltar
e ela não se salvar porque ela não se batizou, porque ela gosta demais de comer carne de porco. Ou então assim, olha, eu não posso não me batizar porque eu gosto de jogar futebol no sábado. E eu não posso me batizar porque eu vou ter que parar com o meu futebol. Eu gosto de jogar videogame no sábado para as crianças mais novas aí. E eu não posso me batizar por isso. Eu não posso me batizar porque eu gosto de tomar café. E fico imaginando que arrependimento essas pessoas vão ter, irmãos. E essas coisas que eu falei para vocês, carne de porco, café, uma cervejinha, isso aí não é nem tapete vermelho, isso é um tapete velho e remendado que o diabo estica para você e você passa e fica satisfeito com isso. Não troque a sua de ouro por um tapete sujo e remendado. E nem por um tapete vermelho. As suas de ouro estão à sua espera. Estão à sua espera. E hoje eu queria que você saísse aqui da igreja, meu irmão e minha irmã, com a sensação de que você é perdoado. Com a sensação de que, não importa o que você tenha feito, Deus te perdoou. E Ele te deu uma nova chance.